Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma atividade aqui no curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. Nossa aula de Tira Dúvidas. Aula de Tira Dúvidas, hashtag 36. E, como sempre, a nossa proposta aqui é debater no sentido positivo desta palavra, né? Trocar ideias, tirar dúvidas efetivamente de quem está acompanhando as aulas, de quem faz parte do grupo, mas também de quem chegou agora, né? Tá valendo tudo. Né? O que a gente tem como proposta aqui, que foi algo que eu falei um pouco antes de começar, no nosso também já tradicional bate-papo, a proposta aqui é que você encontre um espaço tal e qual uma sala de aula. Né? E numa sala de aula tem lá alunos e professor que estão cumprindo um papel diferente, mas são pessoas interagindo e aprendendo e ensinando todas umas às outras. Né? E a proposta do Tira Dúvidas, eu sempre tenho reiterado a mesma coisa, que eu respondo toda pergunta, porque uma das respostas possíveis é não sei. Né? Então eu me impus esse desafio de que, não obstante a enviar, e você que está nos assistindo aqui a versão gravada, sabe que eu muito provavelmente cometi já vários e vários erros, e eu não vejo problema, né? Em ter cometido erros, porque afinal eu sou falível e cometerei erros. Né? A proposta aqui é o da construção do conhecimento e não de um guru que sabe tudo sobre o GNU Linux respondendo a um bocado de gente que não sabe nada de GNU Linux. Não é essa a proposta de maneira nenhuma, porque primeiro que eu não sou esse guru, segundo que as pessoas que vêm aqui, tem gente até que participa aqui, que tem bastante conhecimento e participa colaborando e tudo mais, e tem gente que está chegando agora e não tem nesta área. Né? Então, eu acho que isso precisa ficar bem claro para todos, talvez sabendo desse espaço aberto, mais gente até queira vir participar aqui ao vivo, e eu quero dizer que você é bem-vinda, você é bem-vindo, todos são bem-vindes. Hoje é dia 22 de julho, são aqui 19 horas e mais uns quebradinhos, como sempre, e estamos aqui na nossa sala de videoconferência do software livre Jitsi, na sua instância pública, meet.git.si/curso GNU, como estamos aqui todas as quintas-feiras, neste mesmo horário, já há algum tempo. Eu quero agradecer a participação aqui de quem já está na sala, o Guilherme, o Vitor, o André, o Núbio, o Square, o Jorge, o Micael, o Elson, o Saulo, o Simplex, que já deu uma saidinha, daqui a pouco ele volta, e quem mais aparecer aqui durante o nosso papo. Né? Então vamos lá, eu tenho ainda alguns recadinhos que eu quase sempre esqueço, mas se você está curtindo aqui as videoaulas, colabore com o canal. E você pode colaborar de várias formas, deixando aí o seu joinha, divulgando para outras pessoas nos seus grupos. Está valendo até grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, vale qualquer coisa, tá de boa. Se você colaborar aí desta forma, será um apoio aqui para o canal. E se você tiver a disponibilidade e a vontade de fazer uma colaboração no sentido mais, digamos, convencional, no sentido financeiro, também existe essa possibilidade, tem aí os QR Codes, assim como na descrição desse vídeo. Né? A participação de cada um e cada uma aqui não está vinculada a isso. Né? Eu tento defender a ideia de um modelo diferente, de um modelo de eu estar aqui toda semana, na terça, toda semana, na quinta, oferecendo o meu tempo e algum conhecimento e tudo mais, e alguma didática, alguma experiência que eu eventualmente disponho, com o objetivo de levar o conhecimento para frente, de construir conhecimento, e que essa construção e esse processo possa ter a participação de qualquer um e de qualquer pessoa que queira participar, não obstante a disponibilidade ou não de recursos financeiros. Bom, dito os recados, eu também quero lembrar que você me encontra nas mídias sociais, que faço parte por @Creteu. E é mega convidado a participar lá no nosso grupo de apoio do curso, lá no Telegram, que é o t.me/curso GNU. Grupo esse que também existe na rede Matrix, com o mesmo nome, Curso GNU.
Então vamos lá que nós já temos perguntas, não é? E eu vou já começar a respondê-las, né? E tem aqui uma pergunta que é do Vitor, o Vitor Ferreira. E ele diz assim, mestre, segue uma pergunta para hoje. Estou num processo de estudo e elaboração de um software com finalidade educacional na área de hidráulica. Que legal! Quais os passos para licenciar um software sob a licença GPL? Um forte abraço. Bom, vamos lá. Então vamos por partes, né? Vamos resolver primeiro uma questão que é assim. Não existe uma única licença GPL, porque a licença GPL, que é a GNU Public License, ou licença pública GNU, é um tipo de licença e que tem mais de uma versão. Então, um software hoje em dia, que a gente poderia dizer que é licenciado de forma geral, licenciado por uma licença GPL, ele pode ser licenciado pela GPL 2, ele pode ser licenciado pela GPL 2 ou superior a critério de quem vai utilizar, então é GPL 2+, ele pode ser licenciado sobre a licença GPL 3, ele pode ser licenciado sobre a licença GPL 3+, ou seja, pela 3 ou outra que vier a substituir a critério de quem vai receber isso, né? Então isso já é um aspecto importante da gente salientar aqui. O que a gente precisa entender efetivamente sobre a licença GPL, de forma geral, é que a licença GPL é uma licença de software livre. Por quê? Porque a Free Software Foundation, que é quem, de certa forma, tem legitimidade para responder sobre o que é ou não livre, diz que a licença GPL é uma das licenças que garante o que é considerado pela Free Software Foundation software livre, ou seja, as 4 liberdades essenciais. Eu quero dizer que um software licenciado sob a licença GPL é também um software open source. Por quê? Porque a gente acredita que quem tem legitimidade para dizer o que é ou não open source é a Open Source Initiative. E a Open Source Initiative estabelece 10 critérios para definir o que ela própria considera open source. E também há lá no site da Open Source Initiative, tanto quanto na Free Software Foundation, quais são as licenças que a Open Source Initiative considera que garantam esses 10 itens e que, portanto, fazem daquele software um software open source. Também quero dizer que a licença GPL é uma licença que segue a Debian Free Software Guidelines, que é a definição do que é free software para o projeto Debian, né? Então, tudo isso dito, a gente pode dizer agora, de fato, a resposta, né? Olha, Vitor, a forma mais convencional é simplesmente você colocar, já que é você quem está escrevendo o programa, no cabeçalho de cada um dos códigos do seu programa, o desejo que você tem de licenciar esse software sob essa licença. E o normal é que tenha lá um pequeno trecho da licença e até um link indicando o texto completo da licença, né? Eu acho que a gente pode, inclusive, ver alguns exemplos, né? Vamos ver se eu mostro aqui algum exemplo, né? Que aliás eu esqueci aqui, ainda bem que o Luiz Leal não estava aqui, né? Porque eu cometi uma gafe aqui, mas tudo bem. Então vamos lá. Vamos ver aqui eu estou no terminal, deixa eu mostrar o meu terminal aqui para quem está na sala de aula. E lembrando também que a gente sempre tem um terminal aqui que já foi disponibilizado pelo Temate, né, para que as pessoas possam encontrar aqui o terminal e não depender da minha conectividade aqui, que todos que acompanham a aula sabem que ela não é lá grande coisa. E eu já mudei o plano e ainda não tá bom, sabe? O pessoal mudou o plano, mas agora tá uma porcaria. Mas vamos levando aí na medida do possível. Então, olha só, eu tenho vamos pegar aqui um programa exemplo. Eu tenho aqui um scriptzinho que eu chamo de copyright, que ele já olha nos arquivos para ver a licença dos programas, né? E a licença aqui vai ser dos pacotes que estão no Debian, né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o pacote rows,
e rodar Copyright Rules, a gente vê aqui qual é a licença. E a licença a gente vai encontrar aqui, ó, licença LGPL 3+. Então, essa é uma licença que não é a licença GPL. Eu esqueci de dizer quando falava da licença GPL, que a licença GPL é um tipo de licença que procura garantir um conceito chamado copyleft. O conceito de copyleft é aquele tal que respeita as 4 liberdades essenciais do usuário, porém estabelece uma restrição para quem vai distribuir o código modificado. A liberdade 3 do software livre diz que você pode distribuir sua versão modificada. A GPL, ela estabelece o critério para que você possa distribuir a sua versão modificada. E esse critério estabelece que se você escolher distribuir a sua versão modificada, você tem que dar a quem você distribui as mesmas liberdades que você teve, portanto, a mesma licença. Então, se você quiser fazer um trabalho derivado de um software copyleft e distribuir esse trabalho, você precisa entregar para quem você distribuiu o trabalho também as mesmas liberdades. Isso não quer dizer que você não possa pegar um software disponibilizado sob uma licença de copyleft e fazer uma alteração e usar essa alteração só para você, sem disponibilizar nada para ninguém. Não estará infringindo a licença, porque você não distribuiu a sua versão modificada. Então, a gente vai olhar aqui tem aqui a licença que está no pacote do Debian, porque no pacote do Debian, aí você também pode ver isso assim, apt copyright, não, acho que isso só tem por changelog, por copyright não tem, mas tem apt show, e o programa também deve ter aqui informações, não tem a informação da licença aqui, ó. Você pode pegar lá no site também, é que esse script copyright, o que ele faz? USR local bin copyright. O que esse cara faz? Ele olha um arquivo que tem no pacote, nos pacotes do Debian, que está sempre no diretório /usr, /share, /doc, o nome do pacote e o arquivo é o copyright. Então eu poderia também olhar com o VI assim, VI /usr, /share, /doc, /rows, o nome do pacote, e olhar aqui o arquivo copyright. Vocês viram que é a mesma coisa, né? Então a diferença só foi simplesmente um jeito de olhar, né? Mas eu não vejo, quando uso um pacote como esse, um pacote binário, eu não vejo o código do programa, né? Então vamos dar uma olhada no código do programa. Deixa eu fechar um negocinho aqui, já não está nem aberto. Então eu vou abrir aqui, eu vou virar a toda poderosa rutinha, lembrando sempre que su aqui é su menos, e vou lá para minha jaula de desenvolvimento, e aqui dentro eu tenho o código fonte do pacote Rows, porque é um pacote que fui eu que empacotei no projeto Debian. Então se a gente olhar aqui dentro do diretório Rows, tem lá o código fonte do programa. E no código fonte do programa costuma-se ter um arquivo chamado license, que estabelece aqui, então, a licença tem aqui o código todo da licença, que é a GNU Lesser General Public License, né? Versão 3 e tal. Mas, fora isso, se a gente olhar no código-fonte efetivamente do programa, que está aqui dentro desse outro diretório, tem aqui os arquivos mesmo. Vamos ver, tem um arquivo aqui que é um programa feito em Python, né? Tem aqui CliPy, aí a gente vê aqui no início do código, tem lá copyright, ou seja, quem é o dono do programa, quem é que fez o programa, né? Aí tem, esse programa é um software livre, pode ser distribuído com ou sem modificações, segundo os termos da licença GNU Lesser General Public License, publicado pela Free Software Foundation, na versão 3 dessa licença, ou, em sua opinião, numa versão mais recente. Então, a forma, digamos, prática de fazer o licenciamento do software é essa, Vitor. É você colocar o código da sua licença
e a nota de copyright no seu código, né? É verdade que a gente poderia até aprofundar, e eu malandramente nem vou aprofundar isso, porque aí os meus conhecimentos talvez se encerrem aí, né? Sob o ponto de vista de algum tipo de registro, né? Para garantir e tal, se você tiver com algum tipo de receio de que isso não ocorra e tal, aí essa pergunta eu vou ficar devendo, né? Que tipo de licenciamento, de outra coisa, em algum lugar, registro disso para que ninguém saia roubando o seu código e dizendo que é dele, por exemplo, né? Ou dela, né? Então, essa parte da pergunta eu não sei responder não, mas a gente aguarda aqui, quem sabe aparece alguém que sabe responder essa parte da pergunta, né? Eu conheço aqui vários desenvolvedores e eu prometo, inclusive, que vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para uma resposta sobre esse aspecto, viu, Vitor? Sobre o aspecto de algum tipo de registro para que ninguém roube de você o código que você efetivamente tenha feito, né? O Elson está explicando a história do temate, né? E a história da qualidade que aparece aqui. Boa noite, Luiz. Obrigado, Elson. Muito bem. Alguma dúvida, Vitor? Tá de boa? Tá tranquilo? Ficou claro? Ele diz aqui que era isso mesmo que ele queria saber. Que ótimo, né? Show de bola. Faz tempo, viu, Luiz, que o GitHub foi comprado pela Microsoft. Mas isso a gente também pode falar num outro momento aí. Vamos lá para uma outra dúvida. Eu estou dando preferência para quem mandou a dúvida antes aqui, até para estimular, né? E aí a dúvida é do André. E o André pergunta assim, ele diz assim: professor, o senhor... Bom, essa parte da pergunta ele errou. Porque esse negócio de o senhor, eu vou até apagar aqui do pad, né? E vamos tirar esse negócio de o senhor, que não é necessário esta forma de tratamento, viu, André? Eu não fiquei chateado. Eu sei que você falou isso porque está me chamando de velho, com a barba branca, brincadeira. Eu não fiquei chateado, mas não precisa dessa forma de tratamento, não. Vamos lá. Professor, poderia falar sobre as syscalls do sistema? O que e como funciona? Bom, o tema é bastante abrangente, viu? É longo, né? Pode ser bastante longo. O que a gente pode fazer aqui, que eu acho que vai ser proveitoso, eu vou pegar aqui, enquanto vocês não estão vendo, né? Eu vou colar aqui, ó, e eu vou pegar aqui uma imagem que mostre isso para poder me ajudar aqui na hora de responder a pergunta, né? Então vamos pegar aqui uma imagem, estou fazendo aqui uma consulta para pegar uma imagem e vamos ver uma imagem boa aqui que possa nos ilustrar. Eu acho que essa aqui pode ilustrar legal. Não é a melhor de todas, deixa eu ver aqui. Tem uma aqui que vai ser bastante satisfatória. Eu já achei aqui, deixa eu pegar uma versão dela aqui bonitinha. Vamos ver aqui, salvar imagem como, salvando a imagem. Pronto, vamos ver como é que ela se comporta aqui nos nossos slides. Eu vou aqui para os slides. Se eu colocar aqui ela no slide, ela vai ficar feia. Então eu vou preparar aqui um slide novo para colocar isso daí. É rapidinho aqui, viu? Então vamos lá, eu abri aqui o negócio do slide. Estou abrindo aqui, ó. Parará, abrir. Inclusive, como eu não gosto de fazer as coisas secretamente, eu vou botar aqui no full screen, assim você vê o que eu estou fazendo. Eu peguei aqui o meu gerenciador de arquivos, que é o Bash, e com o LibreOffice abri o arquivo aqui da apresentação, né? Aí aqui a apresentação se abre aqui, e eu vou chegar aqui, vou duplicar o slide, e vou pegar aqui, e vou apagar esse texto aqui que não nos interessa aqui agora, e vou incluir a imagem que eu acabei de baixar lá, inserir uma figura, e aqui está a imagem, os downloads, imagino eu.
e PDF. Não é essa imagem aqui. Cadê a imagem? Image 001 JPEG. Então vamos achar aqui a imagem. Image. Vai ver que ele não salvou. Onde é que ele salvou? Aliás, ó, um segredinho aqui, ó. Vamos rodar assim, ó. LL aqui, ó, significa ls-lrth. Então vamos lá no diretório home Creteu, vou fazer um ls-lrth, que aqui para mim quer dizer ll. E não tá ali. Onde diabos eu salvei essa imagem aqui? Que eu peguei aqui no navegador, abrir. Vamos pôr um abrir aqui. E ele abriu aqui no programa de visualização de imagens. E vamos fazer aqui uma imagem. Salvar como, vou ver o diretório. Ah, ele salvou no diretório chamado Hack GNU, porque foi onde eu salvei a última vez. Vou salvar aqui no diretório Creteu mesmo. E pronto, tá salva. Então vamos lá agora no nosso editor e vamos pegar aqui no diretório Creteu mesmo. E tá lá a imagem 01, ela veio aqui parar aqui, aí agora a gente pega aqui. A gente aqui faz a aula ao vivo também, hein? Constrói a aula ao vivo para ajudar a gente. Então aí a gente salva, aí salvamos, aí a gente pega aqui e exporta para gerar um monte de PNG de cada uma dessas imagens. A gente aproveita isso aqui porque assim você vai vendo como é que as aulas são produzidas, né? Não tem segredo aqui, a parada é transparente, né? Então tá feito aí, posso sair daqui. Agora aqui eu vou no OBS, talvez agora você não veja tudo, porque eu vou mudar para os slides, aí você não vai ver os ícones que eu estou clicando aqui, né? Mas eu vou clicar aqui num ícone que me permite colocar mais um slide. Cliquei no ícone e vamos lá, incluir um slide, incluindo um slide, tá aqui o slide, muito bem, e aqui tá, cadê? Tá aqui o slide que a gente fez. Então, muito bem, agora tá tudo no lugar. Então, olha só, para entender o que é Syscall, a gente tem que falar alguma coisa que são alguns conceitos, e que inclusive, Guilherme, você tinha falado sobre uma pergunta lá no começo, então foi muito bom, porque eu já vou emendar depois que terminar essa conceituação aqui com a tua pergunta, tá? Então existe um conceito aqui nos sistemas operacionais modernos, que é como que as coisas funcionam, né? Então, olha só, no tempo passado, já passado, mas não tão passado assim, porque a gente está falando desse tipo de sistema operacional que compartilha o tempo de uso dos recursos computacionais, porque no passado, neste passado, na década de 60, 70, especialmente 60, mesmo nos grandes computadores, os programas, quando rodavam, eles faziam uso de todo o processador, porque só rodava um programa de cada vez. Então rodava aquele programa e o programa era dono do computador enquanto ele rodasse. Então, se o programa fizesse muito recurso do processador, fosse um programa que envolvesse muito processamento, muito que bem. Mas às vezes podia ser que esse programa nem usasse tanto do recurso do computador, sob o ponto de vista de quanto de processamento, mas usava durante um determinado período. E neste período o computador não fazia nada a não ser aquilo. Então ele ficava... o uso era muito ruim, né? Porque uma boa parte da capacidade de processamento não estava sendo usada por aquele programa. E como só aquele programa rodava, aí a gente perde muito isso, né? A tecnologia foi evoluindo para que a gente pudesse ter a aparência de mais de uma coisa rodando ao mesmo tempo, né? Então, mais de um programa rodando simultaneamente. Mas acontece que, mesmo com mais de um processador, hoje com mais de um processador talvez fosse diferente, né? Mas naquele tempo era um processador só num PC, né? Então o processador executa uma única instrução a cada vez, né? E como é que vai ser isso? Como é que a gente vai conseguir que o usuário tenha a sensação de que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, se só tem um processador e ele só processa alguma coisa? Então a gente precisa de um programa que gerencie isso, né? E existiram vários programas para
fazer esse tipo de coisa, né? Então esse tipo de atividade, de gerir essa coisa, foi acumulando com outras atividades e deu a ideia desse cara chamado kernel, núcleo do sistema operacional. O que seria esse tal núcleo do sistema operacional? O núcleo do sistema operacional, pasmem, é um programa. É um programa de computador. É um programa especial, porque é um programa, nos dias de hoje, o único que tem acesso irrestrito a todos os recursos daquele computador. Portanto, acesso irrestrito à memória, acesso irrestrito a todos os dispositivos, né? Então, veja só, se a gente tem um programa rodando nessas condições, qualquer falha faz com que as coisas se compliquem. Então, se, por exemplo, eu tenho um programa rodando e eu preciso dizer para o processador, olha, processador, processe agora a partir do endereço que está naquele outro endereço de memória. Só que por um erro do programa, que eu estou rodando nessas condições, neste endereço não há nada. Não há uma instrução válida que eu tenha programado. Aí o processador vai e executa aquilo. Quando ele executa aquilo, ele não tem mais o que executar, porque as instruções que estão naquele endereço que eu errei não fazem sentido, né? E aí o computador a gente poderia dizer, o computador travou, né? Que é um equívoco, porque o computador não trava nunca, a não ser que ele tenha um problema físico realmente, né? Mas ele não trava, o computador não trava. A gente não tem esse conceito de travar. Quem trava são os programas, né? E o que significa um programa travar? O programa trava na medida em que... Isso é muito egocêntrico, né? Porque o programa continua funcionando. Na hora quando o janela lá tem uma tela azul, está funcionando o computador, cara. Tanto que o monitor está funcionando, mostrando uma tela azul. Então está tudo funcionando perfeitamente sob o ponto de vista do computador. Mas sob o ponto de vista de nós, seres humanos, por conta de um defeito qualquer, a gente não consegue mais interagir com o programa que está em execução. E aí a gente diz que o computador travou. Na verdade, a gente poderia até dizer, talvez fizesse algum sentido, a gente dizer que o programa travou. O programa não está mais respondendo, quer dizer, ele não está mais sabendo interagir conosco. Eu mexo o mouse, eu teclo uma tecla e a tela que está lá na tela, o conteúdo que está sendo apresentado na tela não muda. Eu não tenho como interagir, né? Ah, o computador travou, eu vou ter que reiniciar. Você não reinicia computador. Você reinicia o carregamento do sistema operacional. Você reinicia o carregamento dos programas, mas não o computador. O que seria reiniciar o computador? Você pode desligar o computador, você pode ligar o computador, mas reiniciar, o que inicia ou não inicia, não é o computador. O que inicia ou não inicia são a execução dos programas, ou nos dias de hoje, o sistema operacional. Então eu vou reiniciar, eu não, né, mas eu vou reiniciar o sistema, a carga do sistema operacional. Então eu vou reiniciar a execução dos programas, né? Muito bem. Dito isso, a gente percebe então que um programa que esteja rodando nessas condições, quais condições? As condições de ter acesso a todos os recursos, a toda a memória. Qualquer problema nele faz com que eu tenha que começar tudo do zero. Ou um programa, qualquer problema não, mas um problema mais sério, que ele não é capaz de tratar, eu tenho que começar do zero, porque o programa tem um defeito, o programa não pensou naquilo, o programador não pensou naquilo, naquela situação que acontece, e aí ele não tem como tratar aquele erro, então tem que começar tudo outra vez, né? Isso não faz nenhum sentido já há bastante tempo. Então, na evolução desses sistemas computacionais, se criou a ideia de um programa especial, que esse, e só esse, tem essas condições. E esse programa a gente chama hoje de kernel, né? Então, é esse tal kernel, esse programa especial, que é o único capaz de ter acesso a qualquer coisa da memória, e etc, etc. Muito bem. Outros programas também precisam ser executados. E aí eles são executados de uma forma diferente. E aí a gente então tem um conceito que chama kernel space, que são ou os programas, ou a parte do programa que executa nessas condições, na condição de ter acesso a todos os recursos, a toda a memória. E
Os programas que são geridos por esse programa principal são os programas que a gente diz que rodam num modo chamado User Space, né? Que é o modo de usuário, espaço de usuário. E o próprio processador tem recursos para chavear isso, para trocar. Ora está num modo, ora está no outro. Ora está num modo, ora está no outro. Ora está num modo, ora está no outro e assim por diante. Dessa forma, um programa que está executando em user space, se ele apresenta um problema, ele não compromete todo o sistema. Por quê? Porque tem o gestor lá na história para conseguir disponibilizar o recurso que ele ocupava, enfim, fazer ele parar de ser executado e tantas outras coisas, né? Mas veja só, quando a gente roda um programa, então a gente roda ou no kernel space ou no user space. Muito bem. Quando a gente roda um programa qualquer, um aplicativo qualquer, que está rodando, portanto, no user space, esse programa precisa ter acesso a coisas que são de baixo nível, que estão lá no hardware. Por exemplo, um programa precisa ler um arquivo. Como é que o programa vai ler o arquivo? Se o arquivo está gravado no HD. Como é que ele vai fazer isso se ele não consegue ter acesso direto aos recursos? Então, o que ele faz é que ele vai precisar solicitar esse recurso de quem tem acesso a esse recurso. E quem é que tem acesso a esse recurso? É o kernel. Então, o que se estabelece, que são justamente agora para chegar na resposta, são essas system calls, ou chamadas de sistema, que são rotinas específicas, né? E se estabelece aí uma API, quer dizer, uma regrinha de comunicação para que os programas rodando em espaço de usuário possam solicitar ao kernel um recurso, que é um recurso, por exemplo, um recurso de hardware, né? Então essas system calls, essas chamadas, elas são feitas pelo programa que está rodando no user space para que o kernel trate essas chamadas e aí efetivamente, no caso do exemplo que eu dei, de ler um arquivo, quem vai ler o arquivo, ou seja, quem vai se comunicar diretamente com o dispositivo, por exemplo, um HD, que é quem efetivamente me possibilita ler o conteúdo que a gente inclusive imagina ser um arquivo, mas no HD não existe arquivos, né? Arquivo é uma abstração feita justamente já por componentes do kernel, porque do contrário o que a gente tem num HD são blocos de dados, né? A unidade mínima de leitura de um HD é bloco de dados, e só tem uns e zeros, e não tem... O HD não sabe o que é arquivo, o HD não sabe o que é nada disso. Quem sabe o que são essas coisas todas é o kernel, que abstrai isso de forma a apresentar para o user space essas abstrações, né? Então ele apresenta a ideia de um arquivo e tudo mais. Então quando o programa no user space precisa ler um arquivo, ele solicita a leitura de um arquivo, que já tem uma representação abstrata também, que são os diretórios, porque lá no HD não existe diretório, não existe arquivo, não existe sistema de arquivos sequer, não tem nada disso, tudo isso são abstrações promovidas pelo kernel. Então, as system calls são a maneira com que os programas de user space se comunicam com o kernel. E é o kernel quem tem essa prerrogativa, né? Essa prerrogativa de ter acesso aos dispositivos de maneira direta. A própria memória, né? Quando um programa é executado, ele pensa estar sozinho. O programa não enxerga toda a máquina, ele enxerga o que o kernel entregou para ele, né? Então ele pensa que pode acessar a memória, que pode fazer o que quiser. Inclusive, quando eu ponho um programa, digamos, um programa A para entrar em execução, o endereço 5 de memória para o programa A é o endereço 5. Mas, na verdade, esse endereço é um endereço que só o kernel sabe qual é na memória. Porque lá pelas tantas eu ponho o programa B para rodar. E, eventualmente, o programa B vai enxergar a memória que o kernel ofereceu para ele. E vai ter lá o endereço 5. Mas o endereço 5 para o programa B não tem nenhuma relação com o endereço 5
para o programa A, porque senão um programa leria a informação, ou escreveria a informação que está sendo usada por outro programa. Isso, além de ser um problema de segurança, seria um problema de funcionamento, né? Imagine, o programa A escreve no endereço de memória que estava sendo usado pelo programa B, também vai dar um monte de confusão, né? Então, o endereço 5 do programa A é uma abstração do kernel. O kernel, e só o kernel, sabe que o endereço 5 do programa A representa, na verdade, o endereço 1000 da memória. E o endereço 5 do programa B, na verdade, representa o endereço 2000 da memória. Os programas não sabem disso, eles estão lá acessando, imaginando que eles estão rodando com todos os recursos disponíveis, né? Então, as system calls são essas chamadas que fazem aí esse meio de campo, né? E como todo meio de campo, né, uma interface, tem uma parte que faz parte do kernel e tem uma parte que faz parte do user space. Então, as system calls estão no kernel, mas alguém precisa chamar isso, né? Então precisa trocar essas informações aí. E quem costuma fazer isso, um padrão num GNU Linux, é a glibc. A glibc num GNU Linux é a parte fundamental que faz esse intercâmbio, que faz essa troca de informações para fazer as requisições e para receber as respostas das requisições, né? Então, o programa solicita para a biblioteca, que aí é a glib troca a informação pelas system calls com o kernel devolve uma resposta e a biblioteca devolve para o programa. E a coisa vai funcionando, né? E essa que é a parada. Não sei se ficou claro aí ou não, né? Quem é que tinha perguntado mesmo foi o André. E aí, André? Ah, você está sem microfone, né, André? Ah, o André disse que ficou claro para ele. Que bom que ficou claro. E aí, então, eu vou emendar com... Estou lendo ali, deixa eu ver, TK85, processador Z80. Eu não tive TK85, eu tive CP200. Né? Aliás, eu conto aqui num vídeo que eu fiz aqui no canal, contando toda a minha história aí com os computadores, né? O Elson, você é do tempo dos TK também? Ih, achei que você era mais novinho. Monotarefa, era mono qualquer coisa, né? Então, ele está perguntando aqui, o Guilherme, eu vou emendar aqui porque eu acho que cabe bem essa emenda, né? Ô Guilherme, fala aí, pode falar, meu velho. Não precisa ser só escrevendo, não. Fala aí. Ah, foi para não me perder também. Então eu já mandei 4 perguntas, uma em sequência da outra. Eu falo as 4 aqui já. Ah, começa. Eu me lembro que você tinha falado, eu até anotei, sobre o Linux Úteis, né? Sim. Começa assim, eu quero saber o que é o Linux Utils. Certo. Depois, ele faz parte do projeto GNU. Depois, é correto falar que o Linux não é só um kernel, não é só um kernel. Depois, a presença do Linux Utils no GNU justifica chamar o sistema todo de Linux ou de GNU. Essa conversa ela aparece muitas vezes, né? E às vezes tem gente que extrapola aí, né? Eu vou colocar lá no pad para eu ir lendo um pedacinho por pedacinho, né? Então deixa eu aqui para eu me organizar aqui, né? Então vamos lá. Muito bem. A gente vai ver algumas coisas aqui, né? Então vamos lá. O que é o Linux Utils? O Linux Utils, como o nome diz, é um conjunto de utilitários que são usados pelo Linux. Haha! Essa você não esperava, hein? E o que tem nesse cara? Vamos ver. Será que está instalado na minha máquina? dpkg-l, pipe, grep, Linux. Vamos ver o que tem de Linux aqui instalado na minha máquina. Opa! Tem aqui o Linux Image, que é o pacote do kernel fornecido pelo Debian. Tem aqui o Linux Libre, que é o pacote fornecido aqui pelo Free
FreeSH, que é um pacote Deb do Linux Libre, e tem também o V4L-Utils, que é Video for Linux-Utils, e tem o Util Linux. Opa, então eu tenho instalado aí. Então com o dpkg-l maiúsculo, agora a gente consegue ver, ops, essa aqui era a tua pergunta que foi perguntada, que eu colei errado aqui, dpkg-l, e a preguiça é tanta, né? Vamos lá, Linux, Util Linux. E vamos dar um pipe less aqui para a gente ver. Então a gente vê aí que no pacote a gente tem o DMESG, o FindMNT, o LSBLK, o More, o MountPoint, o SU, o WDCTL. Esses são programas binários que fazem parte deste pacote. Assim, a gente tem também alguns arquivos de configuração e também algumas bibliotecas aqui, os serviços do FSTrim, alguns outros programas binários como AGETTY, BLK Discard, BLK ID, BLK Zone e outros tantos, FSCK, MKFS, e RAW, e ZRAM CTL, e mais uns outros aqui, AddPart, CH1, DelPart, papapi, popopó, LS CPU, LEST e vários outros aqui, né? Muito bem. Então a gente precisa entender o que são essas coisas. Quem é que faz esse troço aí? Quem é que desenvolve esse troço? Vamos ver também. E a gente pode fazer isso olhando o arquivo de copyright desse pacote. Ó. Eu não vou nem usar meu script agora. USR, share, doc, Util Linux, e aí a gente tem lá o copyright, porque no arquivo de copyright tem também quem é que faz, da onde veio fonte do pacote Util Linux que é distribuído pelo Debian. E a gente vê que ele vem nesse endereço aqui, ó, kernel.org/pub/linux/utils/util-linux. Então, olha só. Eu sou Paulo Roberto, este é meu nome. Eu tenho um apelido, o meu apelido é Creteu. Eu sou professor. Ótimo. E nesse momento eu estou professorando. Mas eu também sou pai. Mas nesse momento não estou paisando. Mas eu também sou filho. E nesse momento não estou filhando, né? Palavras que acabo de inventar. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Não é porque no projeto Linux tem outras ferramentas que fará do Linux deixar de ser um kernel. O Linux é um kernel. O nome do kernel que a gente roda aqui é Linux, e a gente pode ver isso. No meu caso, é uma versão modificada do Linux, que é o Linux Libre. A gente vê por esse nome aqui. Ó. Mas por que ali está escrito Linux e não está escrito Linux Libre? Por questões de compatibilidade, especialmente com programas que verificam o ambiente em que eles estão rodando, o espaço em que eles estão rodando, especialmente para compilação, então ele continua se apresentando como Linux. Se eu olhar aqui, o próprio Linux, o que ele se diz ser? Se eu rodar cat/proc version, eu vejo aqui que é um Linux que está rodando. E quem é que está me respondendo isso? É o kernel. Então, o kernel Linux é Linux. E assim, muito bem. Por que eu chamo o sistema operacional de GNU? Eu chamo o sistema operacional de GNU, e já falei várias vezes aqui sobre isso, eu tenho até uma aula que eu falo sobre isso, mas não tem problema. Eu chamo o sistema operacional de GNU porque esta é uma ação política. Por que eu chamo o sistema operacional de GNU? Por várias razões. Por uma razão histórica. Qual razão histórica? Em 1983 iniciou-se um projeto chamado Projeto GNU, da construção de um sistema operacional completamente livre, completamente composto, exclusivamente composto por softwares livres. E esse projeto, como todos aqui que acompanharam a aula, ou aqueles que não acompanharam, vinha se desenvolvendo, ou seja, o que estavam se desenvolvendo? Um monte de ferramentas, um editor de textos, um compilador,
um conjunto de bibliotecas que pudesse conversar com um kernel, porque kernel já existia. Não foi uma criação posterior. Quando se começou o projeto GNU, já existiam outros sistemas operacionais. O projeto GNU, GNU is not Unix, é o significado da sigla. E no sistema operacional Unix, que o projeto GNU procurou ser compatível em jeitão, em estilo, né? Mas usando exclusivamente softwares livres. E lá no Unix existia esse conceito de kernel. Então esse projeto começou a construir um sistema operacional chamado GNU. Em 1991, o projeto já tinha praticamente todas as ferramentas prontas. E, inclusive, também já desenvolvia um kernel. Na época, esse kernel chamado Hurd, com uma perspectiva um pouco diferente, uma perspectiva tida à época e ainda hoje como moderna, porque ao invés de ser uma peça única, também chamado kernel monolítico, era um microkernel. Quer dizer, como é que é um microkernel? Ao invés de ter uma peçona única lá que faz todas essas coisas fundamentais, não, ele tem uma pecinha única e conversa com uma porção de outros serviços para cada uma dessas coisas. Né? E o desenvolvimento acontecia, mas esse desenvolvimento é mais trabalhoso, de debugar e tudo mais. Muito bem, em 1991, um estudante na Finlândia, chamado Linus Torvalds, criou um kernel, o kernel Linux. Inclusive, para criar esse kernel, entre tantas outras coisas, ele usou diversas ferramentas do projeto GNU, como, por exemplo, o compilador. Para rodar esse kernel em tempo de conseguir fazer ele funcionar, usou um monte de ferramentas do projeto GNU. O próprio Linus Torvalds, no e-mail que ele envia para uma lista de discussão que participava quando anuncia a criação deste kernel, indica nesse e-mail que o que ele estava fazendo não era nada tão grandioso quanto o projeto GNU, mas apenas um projeto um pouco menos ambicioso, porque ele queria rodar um sistema operacional do tipo Unix num PC x86, de arquitetura x86. Né? Então ele lança essa história. E uma das razões pelas quais eu chamo o sistema operacional GNU de GNU é porque existe esse aspecto histórico. Outra razão é porque quando eu chamo o sistema operacional de GNU, eu faço referência não só ao GNU como sistema operacional, mas ao projeto GNU, a Free Software Foundation e a todos os valores envolvidos no software livre, valores deste movimento, que é o movimento do software livre, valores que interferem na liberdade dos usuários, no mundo em que o conhecimento é compartilhado. Muito bem. E a partir daí eu chamo o sistema operacional de GNU. Por que eu não chamo o sistema operacional de Linux? Por várias razões. Uma delas é que o sistema operacional é um conjunto de coisas. Você viu na explicação da Syscall que tem lá o kernel e que tem lá o espaço de usuário, onde outras tantas coisas acontecem. Né? E o Linux, que é o kernel, assim ele nasceu e assim ele continua sendo, é esse que está lá fazendo este papel. Aqui não quer dizer que, pelo fato de existir pessoas que desenvolvem o projeto do kernel Linux, ele não possa fazer outros projetos. Então, quando eu quero criar um sistema de arquivos, como, por exemplo, rodar mkfs.ext4 e criar um sistema de arquivos numa partição, ó, vamos ver aqui, ó, o it mkfs.ext4. Olha, está ali. A gente vai ver que isso aqui é um link, ó. ls-l, eu vou ver aqui, é um link que aponta para o mke2fs. Vamos ver onde está esse mke2fs. mke2fs. Onde está esse cara? Ah, está no sbin mke. Ah, em que pacote está esse cara? dpkg-s. Tá no E2, não tá nesse. Qual é o que tava nesse daí? Eu peguei esse, mas peguei o cara errado, ó. Quebrei minha cara aqui. dpkg-l,
útil Linux. Pipe, tem o mount, né? Por exemplo, né? Mount, LSBLK, olha só. Opa, rodei, vi aqui. Onde está esse cara? Está nesse pacote útil Linux. Mas veja, esse LSBLK é um programa que está rodando em espaço de usuário. Esse programa, vamos ver o que ele precisa para rodar. LDD, vamos ver onde é que ele está, né? It, LSBLK. Opa, ele está ali. E vamos rodar esse comandinho aqui, que é o LDD, que mostra quais são as bibliotecas que esse programa vai precisar conversar. E aí a gente vê quais são as bibliotecas. Ó, tem esta biblioteca, tem esta biblioteca, opa, tem esta biblioteca, opa, tem esta biblioteca, opa, tem essa biblioteca. Então, essas bibliotecas são aquelas tais que vão promover o meio campo entre o aplicativo, o programa LSBLK e as system calls. Né? Então a gente vê aqui, ó, a principal delas, que está em tudo que é canto, olha ela aqui, ó, a libc. Então este aplicativo, não obstante ao fato dele ser desenvolvido dentro de um mesmo projeto, ele não é parte do kernel. Ele não está sendo executado em espaço de kernel, ele está sendo executado em espaço de usuário. Então ele é alguma coisa que não faz parte do kernel. Ah, mas então eu poderia pegar um monte de ferramentas? Poderia. Você pode criar um sistema operacional composto por outras coisas? Pode, não tem nenhum problema. E existe isso. Por exemplo, a gente pode mostrar, eu vou fazer questão aqui de mostrar, deixa eu me preparar aqui para mostrar. Deixa eu ver o que vocês estão vendo aqui. Estão vendo o que eu peguei aqui ou não? Dá para ver, Guilherme? Eu, como estou pelo celular, não estou conseguindo ver. Você não está conseguindo ver. Tá tampando. Mas era para você estar conseguindo ver. Ah, tá, dá para ver. Vamos botar aqui um pouquinho maior aqui, ó. Pronto, olha só. Mas eu tenho que apontar para a câmera, né? Eu tenho que apontar para. Eu vou pegar aqui o meu computadorzinho de mão, que é o meu celular, né? E aí aqui eu vou pegar esse cara e vou rodar um programa que eu tenho aqui no meu celular. Então vamos lá. E ele já está rodando, eu acho, né? Já. Agora eu vou pegar e vou para o meu terminal aqui. E no meu terminal eu vou sair aqui do root e eu vou rodar SSH 192.168.15.4. Opa, mas eu esqueci de passar a porta, que é "-p", acho que é essa aqui, 222. Opa, é essa mesmo. Passo a minha chave. Olha só que interessante. Acabei de acessar um cara cujo nome aqui é Athene. E vamos ver o que está rodando ali. cat /proc /version. Opa, está rodando aí um Linux, o kernel Linux, na sua versão 3.10.108-Lineage OS, que foi compilado pelo compilador GCC na sua versão 4.8. Olha que legal. O próprio comando cat, vamos dar uma olhada aqui, ó, cat. Opa, tá nesse cara aqui. Vamos dar uma olhada. Quem é esse cara aqui? Será que aqui tem LDD? Não sei se aqui tem LDD. Não tem LDD, ó. Mas esse cara aqui, vamos ver se tem file aqui. Tem file. Vamos pegar e vamos ver, ó. Ele é um link simbólico, ó. ls-l é um link simbólico, ó. Ele é um link simbólico que aponta para um outro programa que chama Toybox. Olha só, vamos ver onde está esse Toybox. Toybox. Opa, esse cara tá nesse diretório aqui. Vamos ver, olhar o que é esse cara aqui, o file. Toybox. Esse cara aqui é um ELF, feito para 32 bits na arquitetura ARM, né? E, opa, ele foi feito para Android. Ah, isto aqui é o meu celular. Eu estou logado via SSH no meu celular. E o meu celular, eu digo que ele chama o quê? Qual o sistema operacional que roda no meu celular? É o Android. Mas qual o kernel que roda no sistema operacional do meu celular? É o Linux, né? Então,
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, é possível rodar tudo em espaço de kernel? É possível, mas não é o que se faz. É possível que o projeto Linux crie tudo que é necessário para um sistema operacional funcionar? É possível. E provavelmente um dia o farão. E provavelmente vão chamar de outra coisa. Porque é muito complicado eu querer chamar duas coisas diferentes pelo mesmo nome. É simples assim. Se eu tivesse um sistema operacional que funcionasse sem o conceito do espaço de kernel e o de espaço de usuário, aí eu poderia chamar essa caixona preta, esse programão, do nome que eu quisesse chamar. Mas o sistema operacional moderno não funciona mais assim. Ele tem essa distinção, essa separação. E é por isso que a gente faz essa questão, né? A gente faz essa questão sob o ponto de vista técnico, que eu demonstrei de certa forma aqui para vocês, e sob o ponto de vista político. Veja, se alguém fica tentando entrar nessa discussão e não sair dela, corre o risco de passar papel de bobo, né? Então é assim, fique claro, não há um registro, não tem no cartório. Lembra aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, que não me venha com churumelas, não precisa rotear o celular para fazer esse acesso não, viu, Elson? Mas ele é rotado sim. Não precisa, aliás, eu posso demonstrar isso aqui, né, logando lá novamente, e agora quando eu digito SU aqui, é que você não vai ver aqui na tela do meu celular, ele vai pedir se eu não preparei. Dá para fazer ver, mas eu não preparei isso. Na tela do meu celular, vamos ver, eu vou botar aqui na câmera, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma telinha aqui dizendo se eu dou permissão de root, eu vou dizer que sim, aí agora eu sou root aqui no celular, mostrando que o celular está rodando, e olha só, vamos rodar aqui um PS-EF, PS-EF, para ver, PS só aqui, para a gente ver os processos que estão rodando ali, tudo e tal, para você ver que o Android é um sistema operacional, né? E por que a gente não chama o Android de GNU? A gente não chama o Android de GNU porque o Android não tem essa história. O Android é um outro sistema operacional. É um sistema operacional que não usa as ferramentas do projeto GNU. É um sistema operacional que não é composto pelas ferramentas do projeto GNU. No entanto, a gente vê que não é bem assim também. Por quê? Porque tem uma porção de coisas que dependem de outras ferramentas, né? E de ferramentas que vêm do projeto GNU também. Só que o que a gente não costuma dizer que um Android é GNU, é porque ele não faz dessa história, né? E todo esse pessoal, isso que é mais ridículo, né? É que todo esse pessoal que fica enchendo o saco, dizendo que o sistema operacional não é para ser chamado de GNU, porque o nome do sistema operacional é Linux, nenhuma dessas figuras chama o Android de Linux. É simples assim. Se a pessoa quisesse chamar do nome que ela quisesse, cada um tem que ter o direito de chamar do diabo do nome que quisesse. Mas como uma pessoa fica fazendo questão absoluta de querer dizer que o nome do sistema não é GNU, o nome do sistema é Linux, fica muito claro o que ele está defendendo. Fica muito claro que ele não está interessado na defesa das liberdades essenciais do usuário. Porque Linux é só um kernel. E nenhuma dessas pessoas chama o Android de Linux. Por quê? Por que chamar o GNU de Linux e não chamar o Android de Linux, se o argumento é esse? E veja, olha quem compilou o filho da mãe do Linux, que está rodando aqui no meu Android. Então eu acho que é uma questão muito egocêntrica, né? Inclusive que contradiz a um espírito que inicialmente pareceu ser mais humilde, né? Então você leia, procure, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lançamento do Linux em 1991, que inclusive foi lançado como um software proprietário. Só se tornou um software livre quando foi licenciado pela licença GPL versão 2, um ano praticamente depois. Convencido, sabe por quem? Por pessoas que participavam do movimento do software livre, por pessoas envolvidas no projeto GNU. E, portanto, a gente tem que dizer que o Linux tem valor.
É claro que tem valor. Mas o Linux cresceu numa simbiose com a existência de um sistema operacional já completo com um monte de outras ferramentas. Se não existisse o projeto GNU, o Linux não passaria de um projeto de estudante e teria morrido como tantos e tantos outros morrem sempre. Então, o Linux como projeto ganhou importância porque ele foi adotado pelo projeto GNU, pelas pessoas que participavam do projeto GNU para compor esse tão sonhado sistema operacional exclusivamente feito de softwares livres. Depois, o Linus Torvalds, autor inicial do Linux, cedeu a pressões de mercado, porque veja, o interesse jamais foi a liberdade do usuário. O interesse foi a qualidade de software, dito por ele mesmo. Aliás, eu tive a possibilidade de ouvi-lo falar isso física, presencialmente, inúmeras vezes. Né? Não inúmeras vezes eu tê-lo encontrado. Encontrei só uma vez. Mas inúmeras vezes ele dizia isso. Por quê? Porque inúmeras vezes perguntavam isso para ele. A resposta dele sempre foi muito educada. Ele é muito educado, pelo menos pessoalmente. Né? Nos e-mails que ele manda para a lista de desenvolvimento do kernel, ele tem a fama de ser grosseiro. Mas pessoalmente ele é muito educado. E ele responde: I don't care. Eu não me importo, no sentido de dizer, não é a preocupação dele. O que você acha do Linux ser usado aqui, aqui, ali? Ele diz, I don't care, eu não me importo. E ele diz isso de uma forma extremamente educada. Você não consegue nem se ofender com isso, se é que isso seria para se ofender. Então isso precisa estar claro, né? Precisa ficar claro, porque aí a gente deixa de dar valor a certas vozes que não participaram da história, que não conhecem a história e que não se informam para entender a história, né? E aí querem enxergar uma única coisa sem enxergar o todo, né? Então veja, é claro que depois o Linux cresceu também. Foi adotado por empresas, foi usado por empresas, é usado por empresas. É o kernel mais usado em todo o mundo. 80 a 90% de todos os dispositivos móveis, como o que a gente chama de celular, como o que a gente chama de televisão, como o que a gente chama de roteador, a maioria absoluta de todos esses dispositivos roda o kernel Linux. Alguns rodam com ferramenta do GNU. Há aqueles que não têm as ferramentas do GNU, né? Mas são e recebem outros nomes. E assim a gente vai tratando essa coisa de uma forma completa, né? Então, eu tenho evitado dizer o sistema é GNU. Eu prefiro dizer eu chamo o sistema de GNU. E com isso eu estou dizendo, com 3 letrinhas, o que me interessa é a liberdade do usuário. Eu dou valor à história. Eu conheço como as coisas aconteceram. Eu conheço como as coisas funcionam. É simples. E aí fica tranquilo de você que está nos vendo e ouvindo separar o joio do trigo. Separe o joio do trigo, cara. Porque aí você pode continuar chamando do nome que você quiser, mas não o faça achando que está sendo neutro. Não está sendo neutro. Quem chama um sistema, que é o nome sistema, já é isso, já é um conjunto de coisas. Se, por um acaso, o projeto Linux construir tudo, ele não vai mais poder ser chamado de sistema, porque ele é uma coisa só, e uma coisa só não pode ser chamada de sistema. Aí você até poderia dizer, eu uso Linux. Tudo bem, você usa Linux, está tudo numa única pedra, mas você não vai poder dizer que o sistema é Linux, porque algo que é formado de uma única coisa não é chamada de sistema. Então eu acho muita graça, né? Porque a galera não chama o Android de Linux, faz uma questão absoluta de chamar o GNU de Linux. Por quê? Porque é justamente o que eles querem atacar. Como o Android é de uma grande corporação, como o Android está
se lascando para a liberdade do usuário, nenhum problema em chamar de Android. Agora, como o GNU é que representa a defesa do usuário, eu tenho que atacar esse nome, porque atacando esse nome eu estou atacando a defesa do usuário. Então, fica claro saber quem é que está de que lado dessa história. Eu estou do lado da história da defesa da liberdade do usuário, estou do lado da história da defesa do conhecimento livre. E é por isso que eu estou aqui esse tempo todo falando, que me dá um prazer imenso de falar, um prazer imenso de participar e dividir o pequeno conhecimento que eu tenho sobre essas coisas, mas de construir junto com vocês todos esse conhecimento. Né? Por quê? Porque eu estou do lado do conhecimento livre, o lado do conhecimento que se mantém livre. É por isso que o tipo de licença que eu acho legal são as licenças de copyleft, porque assim a gente, como humanidade, garante o conhecimento livre, né? E não pegar um conhecimento que é livre e um software que embute um conhecimento que é livre e alterar um pouco esse software e distribuí-lo de uma forma não livre, de uma forma que não respeita mais o usuário, de uma forma que não mantém aquele conhecimento livre. Por isso que a licença GPL é sensacional, porque ela tem ela faz esse trick. E veja, a licença GPL é uma licença de copyright. Então, é o que o próprio Stallman fala, é um hack no copyright, é uma malandragem no copyright, porque eu uso o copyright para atacar o que o copyright defende. E isso é sensacional. E é deste lado que eu estou. E eu nunca tentei passar a ideia que estou do outro lado. Então, com todo o mérito ou demérito que possa ter o meu lado, fica muito claro que eu tenho lado, que eu defendo uma determinada posição. Quando você encontra alguém que não, para mim tanto faz, eu não tenho lado, para mim isso tudo é uma bobagem, isso não é política. Ele está fazendo política. Esta é uma forma de fazer política, e é sempre a forma de fazer política que defende o poderoso, que defende aquele que está no controle. A minha forma de fazer política é clara, visível. E você pode confrontar, você não precisa concordar com a minha. Mas esse tipo de gente que diz que não faz política e que tem escolhas, que não, é puramente técnico, eu não tenho escolhas, para mim tanto faz, ele está defendendo uma posição política, uma posição em defesa do opressor. Mas às vezes um rapaz que a gente sabe que fala isso, ele talvez nem tenha esse alcance, ele não tem essa compreensão, talvez. E ele pensa que está falando por uma questão que é legítima, que ele não tem política, né? Mas não há quem não tenha política, a não ser que já esteja morto. E olhe lá, né? Eu me empolguei aqui, Guilherme, porque esse assunto eu curto pra caramba, né? Mas vamos lá. Eu acho que da minha parte aqui tá bom já o que eu falei, né? Aí vamos para outras perguntas, ou não sei se ficou alguma dúvida, Guilherme, ficou alguma dúvida? Deu para esclarecer um pouco essa história ou não? Pelo menos a minha posição. Na verdade, ficou dúvida, só não sei expressá-la. Ficou dúvida, mas não sabe expressar? Aí fica complicado. Assim, vou tentar. Tenta. A justificativa que eu vi lá é a seguinte: pelo fato de você instalar um GNU e além do kernel Linux haver outros programas como o Mount, o LSBLK e tudo mais que vem do kernel.org, vem do Linux, ele argumenta que faz sentido chamar. Então, não faz sentido, tudo, Guilherme. Ou de Linux, ou então. Não faz sentido. É justamente essa a minha questão. Então, vamos lá. Vamos dizer por que eu penso que não faz sentido. Não faz sentido porque é um conjunto de coisas, né? E Núbio, essa ideia também às vezes defendida por eles, o nome do sistema operacional é GNU, não é porque ele tem a licença GPL, tá? Não tem nada a ver. Eu posso fazer um programa com a licença GPL, criar um sistema operacional completamente novo usando a licença GPL e ele não vai ser GNU por causa disso. Né? GNU, o nome GNU é porque o software foi desenvolvido e faz parte do projeto GNU, e não porque a licença é GPL, que é uma outra confusão que muita gente acaba fazendo. Né? Então, olha só, Guilherme,
Existem alguns programas, como a gente viu, o útil Linux, né? Porém, veja só, quando você tem um carro, o carro é um conceito, né? E aí você eventualmente diz que a gente via muito isso, por exemplo, na Fórmula 1, né? Na Fórmula 1, onde era comum a gente ter uma escuderia, McLaren, o nome da escuderia, uma outra escuderia, a Ferrari, uma outra escuderia, a Red Bull, e uma outra que recebe até o nome de um patrocinador, né? Que mataram o nome do que era a escuderia e ela passou a ser o nome do patrocinador e não da escuderia. A Lotus e tantos outros que tivemos aí no passado. Era comum, porque na época era comum que a gente chamasse a equipe como um todo por dois nomes. Um era o da escuderia e o outro era o do motor. Então tinha a Renault Mercedes, se a Renault usasse o motor Mercedes. Tinha a Renault Ford, porque teve as duas coisas, não sei que motores que eles usaram, mas usaram o motor da Ford também. Né? Então o fabricante do motor era um e a escuderia era outro, com exceção da Ferrari, porque a Ferrari, a escuderia era a Ferrari e o motor era a Ferrari. Mas em todos esses carros tinha a bobina, que não era nem da Ferrari e nem da escuderia e nem do fabricante do motor, era de um outro fabricante. O amortecedor, de um outro fabricante. O freio, de um outro fabricante. O pneu, de um outro fabricante. E, no entanto, se você tentar, imagine, o tempo que demoraria a gente dizer, qual é o sistema que você usa? Cara, vamos ver aqui, ó. Eu tenho no meu PC aqui, dpkg-l, pipe WC-L, 2.400, na verdade não são 412, porque tem o cabeçalho ali, mas 2.400 programas. Esse é o meu sistema. Esses 2.400 programas compõem o meu sistema operacional como um todo. Então, se você me pergunta qual é o sistema operacional que você usa, eu uso GNU, Linux, mas eu uso GIMP, Bash, blá blá. Eu ia ficar uns 5 dias para responder se eu fosse falar todos os nomes. Porque isso tudo compõe o sistema e o sistema recebe outras tantas coisas, como num carro que recebe peças de outras tantas. Algumas dessas peças são essenciais para o funcionamento deste carro. Portanto, algumas dessas peças são essenciais para o funcionamento do sistema operacional. Então, a gente costuma usar o nome daquelas peças que são as essenciais. Né? Então, mesmo a gente tendo o útil Linux, que tem algumas ferramentas, mas não tem todas as ferramentas essenciais. No dia que o projeto Linux fizer todas as ferramentas essenciais, a gente pode dizer que tem um outro sistema. E é um sistema que provavelmente não vai receber o nome de Linux, porque Linux é o kernel. Assim ele nasceu e ele funciona como um kernel. Se ele deixar de funcionar como um sistema que tem kernel, um sistema que só tem espaço de kernel, portanto, como era MS-DOS e outros tantos, aí talvez possa se dizer que eu estou usando um cara chamado Linux exclusivamente. Enquanto a gente tiver um espaço de kernel e um espaço de usuário, a gente precisa dar nomes, porque compõe um sistema. Entende, Guilherme? Então não é porque tem meia dúzia de 15 ou 20 aplicativos ali que são desenvolvidos no mesmo projeto do Linux, né, que a gente deva chamar o sistema operacional como um todo por o nome de uma de suas partes. Uma de suas partes essenciais, uma parte muito importante, fundamental para o funcionamento de um sistema operacional moderno, que é o kernel. E é isso. Sacou? Eu acho que entendi, sim. Vai bem naquilo que eu tava pensando, eu só precisava esclarecer. Né? Não, fique à vontade. É isso mesmo. É, por exemplo, afinal de pois contas, a não. gente usa o apt, só para fechar, né? A Pois gente não. usa o apt, que vem desse apt development team, mas a gente continua chamando o sistema de GNU Linux, né? Porque, assim, existem vários exemplos de outros pacotes, né? Cara, Que vêm de outras fontes. as coisas recebem nome por aspectos diversos, né? Por exemplo, o que eu uso aqui?
Se eu for fazer uma resposta curta, eu uso a melhor das respostas curtas que eu tenho. Só tem 3 letras. Eu uso GNU. Se eu tenho mais tempo para responder, aí você me... mas espera lá, mas me deixa mais... O que você usa aí? Eu uso uma distribuição chamada Debian, uma distribuição do sistema operacional GNU, rodando o kernel Linux Libre. Se a gente quiser ir mais, a gente pode continuar. Olha, eu uso aqui o i3, que é um gerenciador de janelas. Eu uso o i3 Blocks, que é um painelzinho. Mas eu uso o OBS para gravar essa aula. Mas eu uso o Chromium para fazer parte aqui desta transmissão. Mas eu uso, e assim a gente usa um monte de coisas. Mas a gente não descreve tudo isso. A gente dá o nome daquilo que é essencial, né? Do mesmo jeito que eu tenho um Renault Clio, né? A gente chama de Renault, que é o fabricante, a montadora, e de Clio, que é o modelo, né? No passado, hoje em dia não tem se feito isso, mas já se fez, Escort Zetec. Escort era o nome do modelo. Ford Escort Zetec. Ford, o fabricante, ou a montadora, Escort, o modelo, e Zetec, o motor. Hoje não se fala mais desta forma, mudou, né, no que diz respeito aos carros em geral, né? E assim a gente vai, né? A gente vai falando desses outros nomes, né? Então é complicado isso, né? Porque ninguém tem paciência para escutar uma resposta se a gente for falar o nome de cada um dos componentes do sistema que a gente usa. Então a gente, por questões históricas e de importância, a gente chama pelos nomes principais, né? O próprio Richard Stallman faz uma questão absoluta de chamar GNU com Linux, né? Que é o sistema operacional GNU com o kernel Linux. Tem outras versões do sistema operacional GNU sem o kernel Linux. Tem com o Linux Libre, por exemplo. Tem com o Hurd, tem com o kernel do FreeBSD. Então existem outras possibilidades. Assim como existe uma distribuição, eu não fui conferir um por um, mas existe uma distribuição, a Alpine, que não usa as ferramentas do GNU. E ela é a distribuição Alpine. De que sistema? Cara, talvez do sistema Alpine, né? Porque, na verdade, o que foi feito ali foi pegar um sistema operacional GNU e substituir os componentes, né? Da mesma forma que o sistema operacional GNU, que GNU is not Unix, foi pegar a ideia do sistema operacional Unix e ir substituindo os componentes, né? Por componentes que tivessem a mesma funcionalidade, mas que fossem desenvolvidos por outro grupo de pessoas com outra licença e assim por diante, né? Aí tem aqui o Elson, no caso de tirarmos o kernel Linux e usarmos outro kernel, o Ubuntu ou o Debian não usariam mais Linux, mas continuariam sendo Ubuntu e Debian, certo? Certo, mestre. Perfeito, certo, Elton, porque é a distribuição, a não ser que eles resolvam mudar o nome, né? Porque Debian é um monte de coisas, né? Debian é o projeto Debian, quer dizer, o que é isso? É a organização, é a maneira de se organizar. Debian é também a forma das pessoas trocarem informações e trabalharem. Debian é também as diversas versões dos sistemas que o Debian distribui, do que o projeto Debian distribui, né? Mas Debian é também, quando eu digo eu uso o Debian, né? Porque a base do que eu uso é o Debian, mas se eu colocar um programa que não está no Debian aqui, aí não é mais Debian que eu uso Debian, blá blá blá. E se eu tirar um programa, aí eu vou ter que mudar. Não dá, né? Então a gente dá o nome da base da coisa. Quando a gente quer e precisa saber mais detalhes, aí a gente pergunta mais detalhes, aí fica mais legal, né? Mas Debian é como a montadora? Debian seria o equivalente, nessa analogia que a gente faz, é o equivalente à montadora. É que, no caso de uma montadora, né, a gente poderia imagine uma montadora que normalmente não é assim, né? Porque a montadora é também fabricante, muitas vezes, de alguma coisa, né? Mas se a gente imaginasse uma montadora, por exemplo, que não precisa nem fabricar nada, né?
Que ela pega uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa e faz o jeitão dela lá, né? O que vai fazer parte, como vai fazer parte, como é que as peças vão ser substituídas, como é que vai ser a garantia, de quanto em quanto tempo sai um modelo novo e tantas dessas coisas. Mas analogia é uma coisa que sempre tem suas limitações, né? Mas você está perfeito, Elson, o equivalente da montadora seria o equivalente da distribuição aí, Debian, Ubuntu e tudo mais, né? É por aí. São distribuições do sistema operacional GNU. Mesmo com essa galerinha aí não curtindo, né? Fazer o quê? Né? Muito bem. E vamos lá para a próxima dúvida, o próximo assunto, ou ainda ficou com dúvida, Guilherme e demais presentes aqui na sala, não só dúvida, como contraponto, enfim. Eu acho que para mim já deu, não tem mais nenhuma dúvida. Que ótimo. Então você vai ter o tempo que você desejar para digerir tudo isso e ir compondo uma explicação só sua, um modelo mental só seu, que é isso que eu acho que é construir conhecimento, né? Então, amanhã, quando alguém te perguntar o nome do sistema, eu espero que você não repita ipsis literis o que eu falei, ainda que você tenha concordado, né? Você vai construir a sua forma de explicar com aquilo de que eu falei que você concorda, colocando outras coisas que eu não falei, embora eu possa até concordar também, colocando outras coisas que você discorda, né? E assim vamos construindo a história toda, né? Então, precisa ficar muito claro que eu não sou porta-voz da verdade, pelo menos não da verdade absoluta. Eu sou porta-voz da minha verdade, a não ser que eu minta, né? Então, enquanto eu falo aqui, a minha voz é a minha verdade, é a forma com que eu vejo e penso as coisas, né? Então, eu não estou querendo de maneira nenhuma estabelecer que essa é a única possível, né? Mas estou explicando aí os pontos de vista, né, que existem e as coisas que são, e inclusive as confusões que tanto aparecem aí nesse tema. Mas vamos lá para a próxima. Senão a gente... De ver há quanto tempo eu estou falando disso? Nossa Senhora! Ai, que legal. Crit, eu tenho uma dúvida, acho que é do Vitor ali, sobre SSD e swap. Opa, eu não vi. Vamos ver. Do Vitor. Vamos ver, Vitor. Faz tempo que ele perguntou, né? Aqui, achei. Vitor. Vamos copiar ela ali para o pad para eu poder ler melhor, com a letra maior. A pergunta do Vitor é a seguinte: mestre, ao usarmos SSD, devemos optar pelo uso de swap em arquivo em detrimento ao uso em partição, ou isso não passa de uma crença? Olha, Vitor, sob o ponto de vista do SSD, não existe partição nem arquivo. Só existe 1 e 0. Então, sob o ponto de vista do SSD, é indiferente. Ele não toma conhecimento se aquilo é uma partição ou se aquilo é um arquivo, né? Agora, o que é bom ou não é bom, que você poderia legitimamente se preocupar, é se é bom ou não ter swap num arquivo SSD. Porque qual é a característica do swap? O swap, que é o tal do espaço de troca, que serve para compor um conceito chamado memória virtual. A ideia do swap é quando vários programas vão pedindo recursos, e o kernel olha lá e vê, meu Deus, está acabando a memória, e os programas continuam pedindo memória, está acabando a memória. Se a gente não tem swap, quando o kernel é solicitado a fornecer memória para um programa e ele vê lá que ele não tem mais memória, ele, para fornecer memória para um programa, ele vai precisar tirar os recursos de memória de um outro programa.
E ele faz isso mesmo, ele mata o programa, ele derruba o processo do programa para poder entregar o tanto de memória que esse novo programa solicitou. Então, para que ele não tenha que fazer isso, tem-se o swap. Então, quando um programa pede um recurso de memória que o kernel já viu que não tem na máquina, ele faz o quê? Ele pega um trecho da memória e copia para o swap. E aí liberou memória. E aí ele então pode fornecer esse recurso para aquele programa, esse espaço para que o programa possa ser executado. Porque um programa, para poder ser executado, precisa estar na memória. Não basta estar no disco. Então, toda vez que a gente executa um programa, o kernel, no final das contas, lê através de syscalls e etc., né, vai conseguir, e módulos e tudo, falar com o dispositivo que é o HD, buscar de lá o conteúdo do código do programa e pegar esse código de programa e colocar num espaço de memória, né, e dizer para o processador, processe. Né? Então, quando isso está acabando, ele vai fazer o quê? Ele grava no swap, aí ele libera a memória, entrega a memória para poder ler de novo do disco e colocar outro programa ali e mandar aquele processador executar o programa a partir dali. Mas e quando aquele programa que ele copiou para o swap pedir alguma coisa também? Eita! E agora? Agora ele vai ter que pegar de novo um programa que está em memória, copiar para o swap, para liberar espaço, pegar o do swap e colocar na memória. E esse processo certamente vai interferir na performance. Por quê? Porque o tempo de leitura e gravação de disco é bastante significativamente mais reduzido do que o tempo de leitura e escrita em memória. Né? Agora, o que existe muito folclore, muita lenda urbana sobre a durabilidade do SSD, né? Os discos que usam estado sólido, SSD, Solid State Disk, né? Disco em estado sólido, que funciona de um jeito bem diferente do que funcionam os HDs, que tem lá um disco com uma superfície magnetizável e tal. O SSD não tem peças móveis girando, né? Ele é eletrônico, ele não é eletromecânico como é um HD. Né? Isso proporciona várias coisas, como, por exemplo, maior banda, mais velocidade de acesso a dados e tudo mais, e uma durabilidade diferente daquele lá. Né? Então, existem vários aspectos. O fato é que é muito importante você saber que você usando HD, SSD, NVMe, vai pifar. Num dia vai pifar. Então, eu tenho usado a seguinte estratégia que tem funcionado. Né? Eu uso, cara. E o dia que pifar, a gente vai ter que trocar. Né? Não tem jeito e não tem outra forma. Então, no princípio, a gente chama tudo de SSD, mas tem uma porção de SSDs, cara. Tem várias tecnologias envolvidas, né? Inclusive o próprio SSD mistura essas tecnologias, né? E você pode, eu vou deixar um link aqui na descrição, de novo, né, que explica, tem vídeo e tem em texto que explica essas várias tecnologias, as características de cada uma delas e tudo mais. E no princípio, quando os primeiros SSDs saíram, usavam tecnologias, obviamente, menos sofisticadas do que as que a gente tem hoje. Então a durabilidade ou a quantidade de vezes em que era possível regravar uma informação eram, comparadas com a de hoje, limitadíssimas. Né? E com isso, eu deveria evitar gravar muitas vezes, porque se eu ficar gravando, eu chego logo nesse limite e o SSD perdeu-se, não serve mais para nada, não funciona, não consigo mais, num dado momento, mudar a informação que está lá. Como quando uma máquina possui poucos recursos de memória do que você precisa, né? Então veja só, aqui, vamos ver aqui ao vivo e a cores, como eu sempre costumo fazer, né? Ó, Free-H. Olha só, estou usando o OBS, câmera virtual,
estou com o navegador aberto com algumas abinhas, estou aqui na videoconferência, o OBS está ligado e gravando a aula, estou aqui com o meu terminal LX Terminal que eu uso aqui para as aulas, estou aqui com o Tmate para poder, enfim, passar o terminal para frente, e estou aqui com o Bash e tudo mais, e estou usando nesse momento, por conta de idas e vindas, 10 MB de swap. Então eu estou usando algum swap. Se eu não tivesse swap habilitado, eu não estaria usando swap e não teria mudado nada neste período. Então é assim, usar swap é um recurso que deve ser usado com parcimônia, não por conta do SSD. Ele, na verdade, é um indicativo de que você está executando uma quantidade simultânea de programas que exigem uma quantidade de memória superior à que você dispõe. Então, quando você começa a perceber que está tendo um uso muito grande, um uso excessivo de swap, está ali parecido com o da memória, 3, 4 GB de swap, 4, 5 GB de swap, usando swap que não acaba mais, está na hora de você botar mais memória no seu computador. Está na hora de você rodar outras atividades nesse computador que não exijam tantos recursos de memória, né? Então, o uso que é usado de swap, cara, é esse, cara. Swap, se você tem muito uso de swap, você está usando muito disco. Então, o seu problema não é nem esse do SSD. Você não está compatível aí o que você está fazendo com a máquina, com o tanto de memória que você tem. Mas algum uso de swap está aí, à disposição, funciona de boa, né? E com a durabilidade atual dos SSDs, vai tranquilo também. E se você usa numa partição ou usa num arquivo, é irrelevante, cara. Se você olhar aqui, eu uso num arquivo. E tá lá o arquivo, bem no raiz, que não deu para ver aqui, porque ele ficou lá em cima. Cadê ele? Tá ali, ó. Swap, ó. Tem um nome sugestivo de swap. E olha que interessante, cara. Se eu rodar aqui stat e o nome dele, /swap, eu vou conseguir ver informações desse arquivo. E as informações desse arquivo dizem respeito ao tamanho, a quantidade de blocos e tudo. E esse arquivo, cara, tem um inode. O inode, eu tenho uma aula aqui para explicar sistema de arquivos, eu falo um pouco com mais detalhes sobre isso, né? Mas o inode é como se fosse a fichinha do arquivo, que tem lá os dados do arquivo. E entre esses dados do arquivo, o que tem quais são os blocos que esse arquivo usa, né? E aí o sistema de arquivos sabe que blocos, mas esses blocos, lembra quando eu falei do programa A e do programa B que acessam o endereço 5 da memória? Esses blocos têm uma importância para o sistema de arquivos. Mas o módulo do sistema de arquivos, lá no frigir dos ovos, vai saber que diabo de setor isso está no disco. Então, onde no disco isso está? De modo que quando a gente vai gravar alguma coisa no swap, a gente vai dar uma ordem para gravar uma informação num determinado setor do disco, no frigir dos ovos. E quando a gente tem uma partição, não é diferente. A única diferença é que na partição são aqueles blocos que a gente vê aqui com o fdisk, por exemplo. Então, se eu tenho uma parte, não tenho mais aqui a partição de swap. Antes eu já mostrei isso aqui algumas vezes e eu usava uma partição de swap. Mas olha só, cada partição, e se eu tiver uma partição de swap, ela vai ter lá, ó, começa no setor tal, termina no setor tal. Então é um espaço lá de uns e zeros. O arquivo que eu fiz o swap, no fim das contas, e no swap é importante que ele seja contíguo, esse espaço. Inclusive, se eu fizer um arquivo que não é contíguo, ou seja, todo o conteúdo como uma sequência de uns e zeros ininterrupta, isso que é o contíguo, se a gente for usar o swapon, que é a ferramenta que vai botar o swap para funcionar, e o arquivo que a gente tem não é um arquivo que tem exclusivamente informações contíguas, o swapon vai dizer, esse cara aí não serve não, meu velho, porque esse cara tem buraco e eu não vou dar conta, o kernel não vai dar conta de envolver esses buracos, né? Então, o fato de ser em arquivo ou numa partição não muda nada.
O fato de você usar swap num SSD para os dias de hoje, que, em primeiro lugar, você não deve usar muito swap. E, em segundo lugar, a durabilidade do SSD é bem satisfatória, eu diria que você não vai conseguir perceber. Né? É mais ou menos como tentar parar o sol com a peneira. Né? A durabilidade do seu SSD depende também de uma porção de outros fatores. Né? E quanto que cada fator interfere? Por exemplo, se você está num lugar muito quente, se você está num lugar muito úmido, se você usa muito o seu computador ou menos o seu computador, se você liga e desliga ele a todo momento, se a energia elétrica que chega lá naquele equipamento tem muita variação ou pouca variação. Né? Então tem uma porção de fatores que definem o tempo de vida útil de um equipamento desses. Né? Que eu acho que a menor preocupação é, nos dias de hoje, se tem ou não tem swap. Né? Quem tem tempo de leitura e gravação menor, swap, file ou partição swap? É indiferente, cara. Em termos significativos, é indiferente. Por quê? Porque o tempo de descobrir onde está o swap, porque assim, quando vai ler, qualquer coisa que a gente vá ler, a gente está tratando a coisa em várias camadas, né? E chega um dado momento que chega no kernel, mas o próprio kernel tem dentro dele várias coisas diferentes, né? Então, no kernel, ligado a ele ou embutido nele, né, tem um módulo que é o do sistema de arquivos, que vai conseguir identificar onde é que, no fim das contas, dizer e abstrair a fichinha, e olhar isso, e olhar aquilo e tal. E isso é extremamente rápido. O que demora é gravar ou ler a informação. Né? E essa leitura ou gravação vai estar lá no próprio disco. Né? O tempo de... e muita coisa disso está na memória, e é por isso que a gente tem cache, é por isso que a gente tem buffers. Né? Então, muito disso está na memória. Então, o que efetivamente é significativamente demorado é a leitura no disco. Então, não faz diferença. Né? É como se eu perguntasse para você se para ir daqui para a Lua é mais rápido ir de elevador ou ir de escada. Saca? O tempo de ir daqui para a Lua, eu posso sair daqui da minha casa, pegar o elevador e descer, e aí depois eu vou até o aeroporto, aí depois eu vou até o Cabo Canaveral, ou na China, ou na Índia, ou quem sabe se a gente tivesse um governo mais inteligente lá em Natal, né, em Alcântara, aí eu pego um foguete e vou até a Lua. Repara que o tempo que demorou diferente de descer aqui de elevador ou de escada é irrelevante, cara. Então, perguntar se swap em arquivo é mais lento ou mais rápido do que em partição, quando você entende e compreende toda essa estrutura, é mais ou menos como perguntar se para ir para a Lua é mais rápido ou mais demorado ir de elevador, sacou? Cara, é indiferente. Né? Não é significativamente modificador se eu vou para a Lua saindo daqui de casa de elevador ou de escada, porque todo o resto demora muito mais em grandezas muito maiores. Né? Então o tempo de acesso a disco é que é o demorado, não é o tempo do kernel saber que bloco do disco deve ser lido ou gravado, sacou? Então acho que essa pergunta foi do Square. Obrigado pela sua pergunta, Square. O Vitor continua na história lá para a vida útil do dispositivo. Então, cara, tudo tem vida útil, né? Então, cara, usa, velho, e pronto. Não, a meu ver, nos dias de hoje, não tem nenhuma implicação na vida útil do seu SSD o fato de você usar ou não usar swap nele também. Porque além de swap, a gente tem um monte de coisas que estão acontecendo que não são swap, cara. A gente está aqui num site de videoconferência. Um monte de coisa está indo para cache. Um monte de coisa está sendo gravado em disco. Se você der uma olhada, olha só, eu vou mostrar, né? cd.mozilla, por exemplo, e vou dar um find aqui. Ó. É capaz até de bagunçar eu vou dar um find aqui, mas é capaz de bagunçar até eu ficar meio travado aqui, porque o find demora muito aqui. Ó.
Vou parar aqui. Parou? Vamos ver se a história... Se continua me mexendo? Continua. Tem um monte de coisas. E tem um monte de coisas sendo gravadas neste instante. Né? Então, um monte de coisas estão usando disco. A gente não usa só memória, né? A gente usa disco também. E esses arquivos estão sendo gravados, estão sendo gravados, estão sendo gravados, estão sendo gravados. Quando a gente fez aqui um laboratório, eu não sei se todo mundo acompanhou, é capaz que não, né? Se não, eu convido você a olhar lá os nossos laboratórios, que acontecem todas as terças-feiras, às 19 horas. E a gente fez lá um transplante e a gente rodava o R5 e a pessoa que foi o Saulo, que inclusive está aqui ainda, Saulo. Ele deu uma saidinha, mas ele está aqui na sala. Tô aqui. Você se lembra que quando a gente fez o R5, eu fiz uma vez, aí eu falei, vamos fazer de novo, que a gente vai ver inclusive as coisas que mudaram. Aí a gente fez de novo e apareceram várias coisas lá do navegador. Você está lembrado disso? Tô. Pois é, ou seja, aquelas coisas estavam sendo gravadas no disco pelo fato da gente estar aqui no site de videoconferência, pelo fato de você fazer uma pesquisa no navegador, pelo fato de você receber uma mensagem, né? Então o disco está sendo usado o tempo inteiro, né? Não é o swap não está sendo usado o tempo inteiro, tanto quanto outras tantas coisas. Se eu olhar aqui agora free menos H, ó, a gente vai ver que aquele mesmo 10 meguinha que estava lá, ainda há pouco, continua lá. Provavelmente, nesse período, mesmo eu tendo rodado o file aí, o que deve ter mudado, deve ter sido o buffer e cache, coisa parecida, né? Então, não foi o swap o problema. E, no entanto, eu gravei uma porção de coisas. Estamos gravando. Ó, repare que aqui tem o httpsweb.telegram. Informações que estão sendo gravadas, são gravadas à medida em que eu navego na interface web do Telegram, porque eu uso a versão do Telegram para isso, né? E assim N outras coisas que estão acontecendo, que estão usando o disco o tempo todo. Mas é que, sabe, me parece assim, esses mitos eles surgem, né? E aí as pessoas exageram e tudo, e aí a gente vê algumas pessoas que acham que entendem pra caramba de tudo. Não, porque isso pode causar um dano irreversível. Como ninguém checa isso, né? Então eu acho que a gente tem que fazer é ler uma documentação, uma coisa um pouco mais profunda, né? Para conseguir entender como tudo isso funciona e ficar tranquilo, cara. Usa aí de boa o seu SSH, o seu SSD, né? Porque se ele pifar, ele provavelmente vai pifar depois de ter acabado a garantia. Então, não só eu não te dou a garantia, como o fabricante também não te dá a garantia. Mas se ele pifar durante a garantia, o fabricante não vai perguntar para você se você usava swap em disco. Não tem na cláusula de garantia, não use swap em disco. Né? Normalmente é curioso isso, porque o assunto swap é um assunto discutidíssimo para quem está no GNU Linux. Por quê? Porque a gente tem controle sobre isso. Ninguém discute swap no Windows. Por quê? Porque nem sabe que existe. Tem lá um arquivo que faz a mesma função, a mesma ideia da memória virtual. Mas como aquilo é controlado meio que sem o usuário se dar conta daquilo, ele nem faz ideia de que aquilo esteja rodando e ele instala o windão dele lá num SSD e nem discute nada disso. Por quê? Porque ele não tem esse controle, ele não tem esse tipo de coisa. Né? Então fica tranquilo aí. E continua usando e torço para que o seu SSD dure o mais possível, né? Mas tenha certeza, ele não vai pifar por causa do swap, não. Já é arquivo há muito tempo, viu, Elson? É muito tempo que eles nunca usaram, que eu saiba, swap em partição, né? Sempre usaram em arquivo, né? E era muito ruim ainda, pior do que é hoje, né? Porque os sistemas de arquivos que a Microsoft usa são muito suscetíveis à fragmentação e tal. Então isso acaba sendo ainda pior, aí a limitação de espaço e tal, blá, 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 né? E isso é de forma dinâmica e tudo mais, pelo menos era de forma dinâmica, não sei se continua sendo de forma dinâmica, porque uma coisa que é importante de eu falar e ressaltar, que eu não mostrei,
é que esse arquivo swap, ele tem esse tamanho e ele não deixará de ter esse tamanho até eu apagar e fazer outro. Né? Então, quando a minha máquina usa ou não usa swap, esse arquivo não muda de tamanho, ele não cresce, diminui, cresce, diminui, cresce, diminui. Né? Então, ele não depende das características do sistema de arquivos. Né? É uma quantidade de blocos fixa que está lá, estanque naquele arquivo, e o conteúdo daquilo é que é alterado, né? Então não muda de tamanho e tal e coisa. Então, sob o ponto de vista de sistema de arquivos, ter que ficar fazendo manobra para conseguir encaixar isso de modo a caber num espaço contíguo, né? Não é necessário, porque o arquivo está lá. Né? E, inclusive, recomendo que você assista um vídeo aqui que eu falo, e tem o artigo e o vídeo, sobre a criação do swap. Inclusive, se você olhar aqui, ó, você vai ver que eu uso swap e uso swap criptografado, né? Inclusive lá no artigo eu sugiro que, se você usar swap em arquivo ou em partição, mas não usar criptografado, você rode um comando que chama strings e passe o nome. Ou, se você tiver numa partição, você copia a partição para um arquivo, ou simplesmente faz dd, ó, dd if igual a /dev, digamos que seja no SDA3 o seu swap, né? Aí você faz isso aqui e faz um pipe strings, e esse cara chamado strings vai mostrar de todo o conteúdo que ele receber, portanto de toda a partição, o que são caracteres, né? Ou aqui no meu caso, como é um arquivo, eu faria dd, if. Você sabe que aqui no GNU tudo é arquivo, né? Então dá no mesmo aqui, ó. A mesma coisa, pipe, strings, né? E aí eu sugiro que você faça isso, por quê? Porque aí você vai ver tudo que é texto que está escrito dentro do swap, né? E dependendo do seu uso de swap, dependendo do tempo que você usa, dependendo do tanto de ferramentas e tipo de ferramentas que você usa, você pode ter umas surpresas, como, por exemplo, encontrar algumas senhas que você acha que ninguém sabe e que estão lá ali bonitinhas para qualquer um que tiver acesso ao seu arquivo de swap ler, né? Então é por isso que eu recomendo fazer criptografia no arquivo de swap, é assim que eu uso aqui, e sugiro que você faça aí. Roda aí, que você vai ver, e aí eu garanto que você vai ficar de cabelo em pé. É isso aí. O que mais que Professor, temos aqui? Pois não. Qual o comando para a gente ver as nossas partições? Eu vou testar aqui. Para a gente ver as partições? Eu tenho swap em partição. ls. Para você ver, é esse comando que eu não rodei aqui, que seria, mas tem que ser como a toda poderosa rutinha, né? Porque se não for como a toda poderosa rutinha, não vai ter acesso à partição diretamente, né? Não vai ter acesso direto ao dispositivo, né? Que é aquela história, vai precisar de uma system call. Ter acesso ao dispositivo é alguma coisa que só acontece em espaço de kernel, né? Quem tem acesso direto ao HD é o módulo que vai conversar com o kernel, faz parte do kernel, embutido ou conectado em tempo de execução, mas que vai poder ter as instruções para poder passar para o driver do HD, para poder chegar na placa controladora do HD para efetivamente ler os dados e tudo mais, né? Então, dd if igual a /dev, não sei aí o que é, SDA alguma coisa, o que é? Aqui é SDA5. Então, SDA5, pipe, é de que tamanho, cara? Que tamanho que é o teu? É de 2 GB. 2 GB? Não, eu, se fosse você, faria outra coisa aqui, ó. Seria assim, ó. O que isso faz? Isso vai fazer o DD, vai pegar todos os dados, vai enviar isso para o programa strings, que vai separar o que é string e o que não é string, né? E o resultado disso que ele separou o que é string e não é string, ele está mandando para um arquivo chamado lixo. Por quê? Que é para você depois poder olhar o lixo com cuidado, entendeu? Abrir ele num editor de textos, procurar pelas suas senhas mais conhecidas, olhar o que está escrito lá, você vai se surpreender com algumas coisas que você vai ler lá. Beleza? Esse comando aqui acho que vai de boa. Vamos fazer um experimento aqui, né? É que o meu é meio grandinho aqui, né?
Eu vou fazer só um pedaço desse cara aqui, ó. DD, IF. Ah, não, o comando tá errado, cara. Deixa eu arrumar esse comando aqui que tá errado. Tá errado o comando, não faz aí não. Eu já dei enter aqui já. Ah, mas não tá fazendo o que você quer, tá? Dá um Ctrl C Não aqui. sei. Não tá fazendo não. Porque a sintaxe do DD não é essa. Ele tá só esperando aí e não vai mandar nada. Ah, deve ter dado até... Ah, é que eu não tenho SDA5, né? Vamos pegar aqui o SDA1 que é menorzinho. Tá, funciona assim. Mas não é essa forma legal não. Mas funciona. Não tá errado não. Funciona. É que ele presume já que como eu não dei a saída é a saída padrão. Vou rodar como eu falei aqui para a partição que é a partição SDA1 aqui, é a partição que eu tenho aqui com a partição EFI, né? Então ela é pequenininha aqui, só 100 MB, né? Aí eu vou olhar aqui o lixo, ó. Aí a gente vai ver os textos que tem lá, ó. Aí a gente já vê várias coisas. Até aí tudo bem, que são textos mesmo que estão escritos lá, ó. Bootable disk, insert, não sei das quantas. A gente vai ver aqui, provavelmente vão ter coisas aqui sobre o Grub. Quer ver? Eu vou procurar aqui por Grub. Olha lá, Grub, ó, mensagens, que é texto puro, que está em arquivos de texto e tudo mais, né? Até aí tudo bem, não era esperado que tivesse outra coisa, né? Porque a gente está tendo acesso ao conteúdo, e o conteúdo de muita coisa é texto, né? É que quando você faz isso na partição, que é a de swap, né? Você vai ter surpresas, porque os programas que a gente usou quando a gente digita uma senha, essas coisas vão parar em algum momento na memória. E, eventualmente, especialmente se você hibernar, você usa hibernação? Eu não. Quem a minha usa? swap é pequena demais para a memória que eu tenho. Quem usa hibernação corre mais ainda esse risco, por quê? Porque quando hiberna, todo o conteúdo da memória foi para disco. E aí vai depender de como os programas guardam dados na memória, né? E é claro que eles deveriam guardar de uma outra forma para não ficar ali, mas enfim, tem programas e programas. E aí você depois olha aí então o teu arquivo lixo aí com todo o cuidado, né? Que você vai descobrir algumas coisas bem interessantes aí, eu acho. Beleza? O que mais temos aqui? De perguntas. Deixa eu ver quanto tempo nós já estamos aqui. Eita, já estamos 1h51. E aí, por conta das sincronias ali do YouTube e também do Odyssey, que é a outra plataforma onde a gente disponibiliza os vídeos, né? Aí o vídeo é bom que fique com menos de 2 horas para facilitar esse processo de sincronia, né? Eu quero lembrar aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, que mesmo depois do final da gravação, a gente ainda continua aqui batendo papo na sala, né? Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, ainda temos aqui quase 9 minutos para tirá-la, né? Senão a gente encerra a gravação. Alguma dúvida de algum dos presentes? Então, quem cala consente, né? Então a gente já vai para aquela parte, sempre ressaltando que a gente vai continuar aqui na sala, né? Então eu quero agradecer a presença de todos e de todas, agradecer a audiência de todos e de todas, dizer que essa atividade é aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu, que você me encontra nas mídias sociais por @Creteu, e convido, venha fazer parte do nosso grupo no Telegram ou na rede Matrix, que é o grupo Curso GNU. No Telegram é t.me/curso GNU. Eu espero que você tenha curtido aqui a nossa aula de Tira Dúvidas, tenha se animado em entender mais profundamente os assuntos que a gente tratou aqui, a estudar, a confrontar, né? Achei, o Creteu errou ali. Não pense que eu vou ficar chateado, não. Ao contrário, eu vou ficar extremamente satisfeito, né? E, inclusive, sugiro que você deixe aí nos comentários o que você acha que eu errei, que você mande lá no grupo para que a gente discuta sobre tudo que você acha que eu errei ou que efetivamente eu errei. Você não estará me ofendendo, você, ao contrário, estará colaborando não só comigo para eu me corrigir,
naquilo que for possível, né? Se eu troquei uma palavra, o vídeo já está gravado, não dá para eu corrigir, né? Mas você colaborará comigo e com os demais participantes aqui. Se você, então, depois de tudo isso, gostou, dá aí o seu joinha, compartilha, né? E se você tiver em condições de fazer uma ajuda financeira, né, grana, no sentido de promover o trabalho, né, sabendo sempre que esse dinheiro que eventualmente você disponha e você queira compartilhar conosco, né, ele serve para você não garantir algo que é só seu, né, mas para possibilitar que outros tantos que não tenham a condição que você tem de poder fazer uma contribuição também tenham acesso ao conteúdo. Eu acho que isso precisa ficar muito claro para todo mundo, porque aí você não fica constrangido de ter o conteúdo de maneira graciosa e nem fica sem saber o que fazer para conseguir colaborar com as outras pessoas, né? Então é isso aí. Eu espero que você volte, você que veio, que reassista, que assista e continue nos acompanhando, você que está nos acompanhando, e dizer que a gente logo está de volta, né? Ou nos horários combinados já, que são todas as terças-feiras às 19 horas e todas as quintas-feiras às 19 horas, ou como diria o outro, em edição extraordinária. E é isso aí. Um abraço e até a próxima!